Olá a todos, eu sou o Dr. Fernando Amato, sou cirurgião plástico aqui no Instituto Amato e estamos aqui com o Dr. Carlos, nosso amigo, parceiro e anestesista aqui do Instituto Amato. Ele participa de boa parte das anestesias realizadas aqui no Instituto e a gente vai falar sobre um tema bem interessante, um tema que deveria ser perguntado por todos os pacientes antes de fazer uma cirurgia, sobre as medicações que os pacientes usam antes ou que usam depois, ou que, se elas têm dúvida, se podem tomar no dia, se não podem tomar no dia. Então, para começar a falar sobre esse tema, antes de tudo eu peço que você dê aquela curtida e se inscrever no canal. Não deixe de fazer isso ajuda o canal e a gente pode trazer temas semelhantes para os próximos vídeos. Então eu vou começar hoje perguntando quais medicações precisam ser suspensas antes de uma anestesia. E logo em seguida você já fala o motivo, por que ela precisa ser suspensa. Bom, olá, sempre um prazer estar aqui com vocês, com você especificamente, meu amigo, colega de turma, e é sempre um prazer estar aqui com todos no Instituto Amato. Vamos lá, as medicações que precisam ser suspensas, elas são divididas em classes, tá, de medicações. Então, os antiagregantes plaquetários, né? Então, os antiagregantes, aqueles que afinam o sangue, né? Então, pacientes que já operaram o coração, que já fizeram ponte, pacientes que já têm história de trombose, né? Às vezes eles fazem uso da medicação continuamente, né? Então, é a aspirina, é o clopidogrel, é o Marevan, às vezes tem paciente que toma a injeçãozinha do Clexane, Xarelto, tá? Esses remédios que afinam o sangue, que diminuem a coagulação do sangue, esses têm sempre que ser suspensos. E o tempo de suspensão, 5, 7, 3 dias, varia do remédio e às vezes das combinações, porque muitas vezes os pacientes tomam mais de um remédio para afinar o sangue, né? Por quê? Para evitar sangramento da cirurgia, afinal de contas, se vai cortar, sangra, né? Às vezes, tomando esses remédios para afinar o sangue, você começa a ter um sangramento que o cirurgião não consegue controlar, né? Além disso, se o paciente for passar por uma anestesia específica, a RAC, a peridural, o bloqueio, né, que o anestesista vem com uma agulha ali e joga o anestésico num espaço específico, às vezes ele fura um vaso. E furar o vaso num paciente que não coagula o sangue pode trazer várias repercussões, né? Então, por exemplo, numa RAC, a pior repercussão é o paciente ficar paraplégico, porque aquilo lá começa a sangrar ali e vai comprimindo, deixa de irrigar a medula, né? O sangue deixa de irrigar a medula e o paciente fica paraplégico. Outros remédios que a gente até conversou naquele nosso outro bate-papo sobre jejum pré-operatório, os remédios para diabetes, mas que são usados para emagrecer, né? Então Saxenda, Victoza, Ozempic, eles devem ser suspensos para que não interfira no jejum pré-operatório, que a gente já conversou um outro dia. Além disso, você tem alguns tipos de remédios que aí são muito específicos e que hoje em dia estão caindo em desuso, né? Que são os inibidores de uma enzima específica que chama monoamino oxidase. Esses também devem ser suspensos. O resto, na verdade, os remédios que são amplamente utilizados, eles não precisam ser suspensos. Remédio para pressão não é para suspender, tá? O remédio para diabetes, você só não toma no dia da cirurgia, porque você vai estar em jejum, então se você tomar o remédio para diabetes, a sua glicemia, o açúcar no sangue cai demais. Mas você só não toma no dia da cirurgia. E depois da cirurgia, a hora que já comeu, volta a tomar normalmente, tá? Antidepressivos, remédios para dor, remédio para dormir na noite anterior, para quem tem distúrbio do sono ou seja mais ansioso, isso tudo pode manter, tá? Então, realmente,
São muitos remédios que a gente tem. O ideal é sempre perguntar para o cirurgião ou para o anestesista com um tempo hábil, né? Então, assim, uma semana antes da cirurgia, conversa com o cirurgião vai conversar com o anestesista, ou mesmo se tiver passado em uma consulta pré-anestésica, que é o ideal, conversa isso com o anestesista e aí ele vai fazer a orientação direcionada para o paciente. Agora eu vou fazer uma pergunta que está fora do script. A gente fez uma listagem aqui de perguntas e essa pergunta eu acho muito importante porque está relacionada também com o uso de medicações. Existem medicações que as pessoas usam recreativas, né? Mas elas até sabem que é medicações e até entendem isso, o seu mau uso. Mas existem pessoas que usam drogas ilícitas, que elas não conversam com ninguém, não falam para o cirurgião e isso pode trazer repercussão para o paciente, né? Às vezes a gente dá sorte de conseguir essa informação no dia, na hora da cirurgia. Mesmo com o cirurgião perguntando diversas vezes, o anestesista tem aquela habilidade de perguntar para o paciente falar, porque é a última chance dele falar. O que essas drogas podem causar no paciente que podem prejudicar? Ou quanto tempo elas deveriam ficar sem usar? Com esse, talvez seja melhor não falar o nome das drogas para não induzir algum problema com o YouTube de cortar, mas drogas que as pessoas usem de forma recreativas, o que elas podem causar numa anestesia, como que elas podem interferir, quanto tempo elas deveriam parar de usar? Ou eu já teria a resposta, não usar, né? Bom, vamos lá. Então, só para uma visão diferente que eu tenho, na verdade, o anestesista não tem uma habilidade maior para extrair essas informações dos pacientes. É que os pacientes têm mais medo da anestesia do que da cirurgia, mas tudo bem. Sim, e é muito importante você tocar nesse ponto. A gente sabe que o consumo de drogas está difundido na sociedade, em todas as idades, gêneros, enfim. Você pontuou bem que tem as drogas que elas são medicamentos, né? Então lícitos, mas de uso restrito e que usam de forma recreativa. Essas drogas, elas podem gerar uma resistência maior do paciente à anestesia, então consumir maior número, uma quantidade maior das medicações. Em relação a isso, só fazer um comentário que a gente percebe isso durante a cirurgia, né? É um comentário muito comum ao consumo do paciente. O paciente, às vezes, ele no meio da cirurgia, ele se movimenta, a anestesia fica mais difícil para o cirurgião e para o anestesista. E a gente brinca, tem uns pacientes que são V8, V12 em consumir as drogas anestésicas. E a gente sabe que muito disso está nesse uso de drogas ilícitas ou drogas lícitas, até mesmo o álcool é um desses que você vê que a pessoa tem, mas tem muita gente que usa para dormir, remédio para dormir, e você vê que a anestesia é mais difícil. Exatamente. Isso é bem típico dos pacientes que têm um consumo excessivo diário, frequente de álcool e que usam essas drogas lícitas, mas de uma forma recreativa. Outro problema são as drogas ilícitas. As drogas ilícitas também aumentam o consumo de anestésicos, né, pelo paciente, mas ela pode trazer complicações graves. Os pacientes podem infartar, podem ter paradas cardíacas, podem apresentar broncoespasmo, né, que é uma crise de bronquite, de asma. Mesmo num paciente que nunca tenha tido asma na vida, a combinação de algumas drogas ilícitas com as drogas anestésicas fazem com que os alvéolos, né, os saquinhos do pulmão se contraiam e não abre. É extremamente desesperador. O paciente não ventila. O paciente está dormindo, apagado, com o tubo na traqueia e você não consegue ventilar o paciente. Você não consegue fazer o ar chegar até o fim do pulmão do paciente e ele não faz a troca, ele não oxigena o sangue e não oxigena os tecidos. É desesperador. E também pode ter parada cardíaca também, Parada né? cardíaca, infarto, são várias repercussões. Embolias. Legal. Então, se você usa
algum medicamento aí lícito ou ilícito, fale para seu médico, seu cirurgião, fale com o anestesista e tente suspender o quanto antes e tente parar ele o quanto antes para a sua vida. Bom, outra pergunta que eu ia fazer é em relação a manipulados. A gente está falando de medicações, mas eu tenho aquele vidrinho ali que tem uns nominhos pequenos que meu médico ortomolecular, integralista ou sei lá quem foi que prescreveu, que tem um monte de coisinha com nome pequenininho, mas que ele manda manipular, que são só umas vitaminas. Precisam ser suspensos? Aí varia muito, né? Porque remédios manipulados, na verdade, o céu é o limite, né? Você consegue colocar uma infinidade de substâncias dentro da mesma cápsula. Então varia muito das substâncias que tem e da dose de cada substância, né, da concentração de cada substância. E vale lembrar, fitoterápicos, remédios naturais, chás, concentrados de alho, ginkgo biloba, não é porque eles vêm de uma origem natural que eles não têm repercussão, tá? Então você tem fitoterápicos que são beta-bloqueadores, então eles mexem no ritmo de contração cardíaca. Você tem fitoterápicos que são anticoagulantes, que aumentam o sangramento, né? Você tem alguns que são anti-inflamatórios e que todos os anti-inflamatórios agem na cascata de coagulação, então todos os anti-inflamatórios afinam o sangue, sejam eles remédios de farmácia, né, de laboratório, sejam eles naturais fitoterápicos. Então, não dá para dizer assim, não, tem que suspender, não necessariamente, mas você precisa mostrar para o cirurgião e precisa mostrar para o anestesista, e não adianta falar, eu tomo uma fórmula. Tem que saber exatamente qual é a fórmula, o que tem na fórmula, apresentar, porque nós estamos aqui para preservar pelo paciente, né? Nunca é para suspender, adiar a cirurgia ou fazer com que o paciente corra um risco desnecessário. Um ponto importante é em relação aos anti-inflamatórios, né? Tem gente que usa e é um remédio que não pode ter um uso crônico, mas é muito fácil de comprar e as pessoas às vezes compram, tem uma dor no joelho, tomam diclofenaco e tá tudo bem. Não tá tudo bem, são medicamentos que podem prejudicar muito o paciente com problemas gástricos, problemas renais, insuficiência renal, e para a cirurgia, dependendo do procedimento, pode prejudicar porque aumenta o sangramento, aumenta hematoma, aumenta a equimose, e é uma coisa que a gente acaba descobrindo depois que a pessoa não percebe, não, tomei só uma medicação para dor. E às vezes a gente acha que é um medicamento mais fraco, mas não, é um anti-inflamatório. Vale lembrar que anti-inflamatório dá problema no rim, aumenta a pressão, dá gastrite, úlcera, câncer de intestino. Então, assim, anti-inflamatório não é um remédio tão bonzinho, ele é bom, mas ele não é bem bonzinho. Usado. Exatamente. Então, remédios naturais, eles precisam ser suspensos, então... Não, esses fitoterápicos, tudo. Agora, tem algum remédio, alguma coisa que a pessoa tome, algum chá, algum, sei lá, alho, chá verde, alguma coisa, remédio natural que tem em casa também que precisa ser suspenso? Sim, então, assim, extratos de alho, chá de alho, concentrados de alho, concentrados de ginkgo biloba, cúrcuma, cáscara sagrada, todos esses são potentes anti-inflamatórios e potentes anticoagulantes. Então, eles vão aumentar muito o sangramento. Não tem nenhum vampiro na cirurgia, né, para espantar com tanto alho assim. Bom, outra pergunta, e essa é muito importante, pacientes perguntam, é uma dúvida que todo mundo tem: quanto tempo precisa parar de beber antes da cirurgia? Se precisa parar de beber e quando pode voltar? Gente, pelo amor de Deus, para que tanta bebida alcoólica? Vai fazer uma cirurgia, para um tempo antes, não precisa voltar logo de cara. Mas eu quero saber do anestesista, da opinião do anestesista, por que o álcool precisa ser suspenso antes e do ponto de vista dele, quando que pode voltar? Bom, vamos lá. A consequência mais grave do álcool, né, na anestesia é o álcool consumido
até 12 horas, 24, 12 horas antes do procedimento cirúrgico. Por quê? O álcool retarda o esvaziamento gástrico, né? E aí, de novo, daquele dia que a gente conversou sobre o jejum pré-operatório, ele pode invalidar o jejum do paciente, né? E assim a gente suspender a cirurgia, ou o paciente ser submetido a um risco desnecessário da broncoaspiração, dele respirar o próprio vômito, né? Mas essa é a consequência mais grave do álcool ali de imediato. O álcool, ele aumenta a capacidade do fígado de metabolizar droga, então o paciente começa a consumir mais droga. Além disso, o álcool, ele diminui a quantidade de receptores no cérebro, que é onde age o remédio da anestesia que efetivamente faz dormir. Então o paciente pode acordar durante a cirurgia, ele pode ter consciência intraoperatória, ele pode ouvir coisas durante a cirurgia que efetivamente aconteceram, ter algum tipo de lembrança, né? Acordar mesmo, é raro, muito raro, mas acontece, né? E as outras consequências são uma maior inflamação, né? Resposta inflamatória à cirurgia, maior número de equimoses, um risco maior de infecção cirúrgica, né? Aí são consequências um pouco mais tardias, mas que comprometem, né, a qualidade e o resultado final da cirurgia. Bom, legal. Então a gente está aqui com o Dr. Carlos, ele é anestesista, ele trabalha aqui na nossa equipe, no Hospital Dia, ele trabalha com a gente, ele é um parceiro, ele está em boa parte das nossas cirurgias, então ele está tirando algumas dúvidas de anestesia. No momento a gente está falando de medicações que podem interferir na anestesia. Se você tem alguma ideia de algum outro tema para o canal ou até mesmo de anestesia, você pode colocar aqui nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe esse vídeo e não deixe de se inscrever no nosso canal e assista os próximos vídeos sobre medicina, sobre saúde, sobre cirurgia, sobre qualidade de vida. Obrigado. Obrigado.